Bem-vindo ao dia 192 do Plano de Leitura Bíblica Cronológica. Hoje lemos Amós 1 a 5, narrado em português na Almeida Corrigida Fiel. O pastor de Tecoa levanta a voz contra Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe. E depois volta o mesmo oráculo contra Judá e contra o próprio Israel. Nos capítulos 3 e 4, uma sequência de perguntas encadeadas leva à declaração de que o Senhor nada faz sem revelar o seu segredo aos profetas. Vêm então as vacas de Bazã, o culto ruidoso de Betel e a série de castigos que não produziram arrependimento, até a ordem de preparar-se para o encontro com Deus. No capítulo 5, a lamentação sobre a Virgem de Israel abre espaço para o convite buscai-me e vivei, e para o clamor de que o juízo corra como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Ao longo do vídeo, você encontra 50 cartões de vocabulário hebraico. Bons estudos e até o dia 193. Amós, capítulo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores prantearão, e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Damasco, e por 4, não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador do vale de Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Gaza, e por 4, não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Ascalon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Tiro, e por 4, não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Edom, e por 4, não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão à espada, e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Por isso, porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4, não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre às grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Amós, capítulo 2. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Moabe, e por 4, não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta. E exterminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Judá, e por 4, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém.
Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Todavia, eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizareis. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Assim perecerá a fuga ao ágil. Nem o forte corroborará a sua força, nem o poderoso livrará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E o mais corajoso entre os fortes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Amós, capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdode e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo virá e cercará a terra, derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor. Como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas, ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da cama e em Damasco num leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas, e cairão por terra, e ferirei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Amós, capítulo 4. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançadas para Harmon, disse o Senhor. Vinde a Betel, e transgredi, a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos de 3 em 3 dias,
e oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as. Porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem. A multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, comeu a locusta. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti a alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque eis aqui o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós, capítulo 5. Ouvi esta palavra, que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me, e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Odeiam na porta ao que os repreende e abominam ao que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco como dizeis. Odiai o mal, e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor. Em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor?
será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas, e não luz e escuridão, sem que haja resplendor? Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque, e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Portanto vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Encerramos aqui o dia 192 da nossa jornada pela palavra. Em Amós 1-5, ouvimos o pastor de Tecoa levantar a voz contra Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe, e depois voltá-la para Judá e para o próprio Israel, denunciando o justo vendido por dinheiro e o necessitado vendido por um par de sapatos. Acompanhamos as perguntas encadeadas do capítulo 3, as vacas de Bazã e o culto ruidoso de Betel, e a série de castigos que não produziram arrependimento, até o chamado para preparar-se para o encontro com Deus. E ouvimos a lamentação sobre a Virgem de Israel desembocar no convite, buscai-me e vivei, e no clamor, para que o juízo corra como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Dia 192 completo.